Bom, o senhor explicou de maneira bacana para a gente que a palavra ecumênico, né, no sentido original, não tem relação com essa história de união de pessoas de diversas expressões religiosas, como se estivesse desempenhando algum trabalho junto ou rezando junto. Não é esse o sentido da palavra ecumênico originalmente. Tem a ver com atingir tudo que se conhece, o mundo todo, todas as regiões, melhor dizendo. Então, o concílio ecumênico é um concílio de todas as regiões, onde a igreja estava presente. Sendo assim, esse concílio Vaticano II, que é o último concílio ecumênico, então, que nós tivemos na história da igreja até hoje, o senhor disse anteriormente para a gente que é um concílio, não é um concílio dogmático, é um concílio pastoral. Na prática, Padre Wander, o fato de ser um concílio pastoral significa que a gente pode olhar para ele e falar assim, já que não foi proclamado nenhum dogma, eu não vou aceitar o que a igreja ensinou aqui. Está correto pensar isso? De maneira alguma, Eric. Primeiro, por quê? Porque a maneira como se vive é a partir de como se crê. A igreja não, nesse concílio, ela não desafirmou, se assim pudéssemos dizer, não contradisse nenhuma afirmação dogmática solene de nenhum concílio anterior. Certo. Preservou todos. Segundo, guardando o depositum fidei, o conteúdo da fé, o depósito da fé, a igreja fez apenas ver como nós vamos transmitir a fé católica a este mundo que está mudando a sua característica, que está se tornando cada vez mais reticente, mais refratário à fé, que está cada vez mais dessacralizado. Posso dizer que está cada vez mais anticatólico. Como levarmos o Evangelho, como levarmos os sacramentos, como levarmos os mandamentos, como levarmos a redenção e a vida em Deus, a vida orante, dentro da qual os sacramentos estão no coração, no centro da vida orante, no centro da vida de oração estão os sacramentos. Como levar isso de uma forma incisiva, forte, arrojada, com a força do Espírito Santo. Como vamos pôr a barca de Pedro no meio de um mar tão enfurecido e fazer com que ela avance com força, pescando, 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 até levar ao porto seguro da salvação. Então ninguém está autorizado a desmerecer, nem desconsiderar. Por quê? Porque a igreja, como mãe e mestra, agora dizendo, vamos avançar por aqui. Conservado o conteúdo, conservado as nossas riquezas, conservado o tesouro da fé, o depósito da fé. Agora nós vamos transmiti-lo partindo para essas realidades e esses expedientes. Isso é para fazer ouvidos mocos? Ouvidos surdos? Atacar a maneira como a igreja quer ensinar agora a levar o evangelho e a redenção é atacar o próprio evangelho e a própria redenção. Eu posso fazer uma comparação super simples ali. Suponhamos que eu tenho o sangue, do qual um número enorme de pessoas precisam da transfusão para que vivam. Então eu digo que eu aceito o sangue, mas eu não aceito o veículo lícito que vai transportar o sangue para que o sangue chegue até as pessoas. Qual efeito e qual sentido vai ter então eu aceitar o próprio sangue? Porque a verdade estava lá, imutável. Imutável, mas preservadíssima. Mas não aceita a maneira na qual o próprio Deus escolheu para que chegasse a verdade até a gente, né? Até a gente, que é o Concílio Vaticano II. A maneira como agora, nesse tempo, veja, é uma nova evangelização segundo aquilo que a própria igreja definiu, segundo uma metodologia nova, mas a verdade sempre antiga, perfeita e bela. Nova forma de transmissão, que não ataca e não dilui o conteúdo. Veja, eu posso levar esse mesmo sangue de barco, de carro ou de avião. Vai ser o mesmo, não? Claro, claro. Agora, qual dos três veículos vai ser necessário para que alcance o fim ao qual eu pretendo? Que é chegar a todos, sem diluir em nada o conteúdo da fé. Me mostrem, Eric, eu desafio quem está nos assistindo nesse momento. Me mostrem uma única violação do Depositum Fidei, do depósito da fé que o Concílio Vaticano II fez. Aí é claro que muita gente vai grifar umas 200 afirmações dos documentos isoladas, lidas separadamente,
e vai colocar exatamente como os protestantes fazem, pegando versículos isolados da Bíblia. Olha, está aqui! Está aqui, olha o que diz aqui a Gaudium et Spes. Olha o que diz aqui a Lumen Gentium, o principal documento do Concílio Vaticano II. A Lumen Gentium, Luz dos Povos. Olha o que diz aqui a Sacrosanctum Concilium, a Optatum Totius sobre... Não, vamos ler no todo. Católico, catá olohom, segundo o todo. Não vem isolar e querer pegar uma frase desconectada do mundo onde ela está posta ali e querer interpretar o todo a partir dessa frase isolada, que não vai conseguir, não. Bom, é claro que o senhor já disse aqui em outra oportunidade, mas essa fala do senhor também já ressalta isso. O senhor percebe, de maneira geral, assim, muita gente que atribui falas ao concílio que, na verdade, ele não disse? O que eu aprendi, Eric? Aprendi de sacerdotes bons, hein? Zelosos, com os quais convivi e convívio. Aquilo que é fato. Uma coisa é o que o Vaticano II disse e que ainda não se descobriu. Queria me deter um pouquinho mais nisso, Eric. O que o Vaticano II disse? Até hoje, nós ainda não mergulhamos no que o Concílio Vaticano II disse para valer, que foi o grande esforço de um homem que era o cardeal Joseph Ratzinger, que pegou um pós-concílio, já que estamos nos concílios ecumênicos, hein? O que acontece é que, me permite, no ano de 1972, o bem-aventurado Paulo VI fez uma alocução desde a Rádio Vaticana para todo mundo. Era o ano de 1972. E nesta locução, que ele chamou, é importante. Eu estou dizendo isso, Eric, os nossos amigos em casa já vão entender, porque vai dar uma compreensão única ao que nós estamos aqui tematizando, problematizando. Então, em 72, o bem-aventurado Paulo VI faz uma locução desde a Rádio Vaticano II, desde a Rádio Vaticana, certo, chamada Sede Libero nos Amalo. Sede libera nos Amalo, mas livrai-nos do mal. Onde ele coloca que depois do Vaticano II se esperava uma primavera, uma verdadeira primavera, mas ao contrário disso veio só tempestade. Isso joga contra o segundo Vaticano II? De maneira nenhuma. O que Paulo VI estava querendo dizer é que não estávamos conseguindo mergulhar dentro do que o concílio ensinou e levar isso para frente, colocar isso em prática. Joseph Ratzinger fez um grande empenho com São João Paulo II e depois, como Bento XVI, para que mergulhássemos. Está começando a florescer a compreensão do concílio. Uma coisa é que o concílio disse, está começando a florescer. Outra coisa é o que dizem que o concílio disse. Outra coisa é o que dizem que o concílio dizem. 2. E 3, Eric, outra coisa é o que dizem no concílio. Aí o que dizem do concílio... A coisa vai longe. Vai longe, meu Deus do céu. Então, uma coisa é o que o concílio... O que o concílio disse? Segundo, vale a pena, vocês já fizeram, mas sempre voltar ao tema do Vaticano II. Sim. O contexto em que ele aconteceu, o contexto de pós-guerra, o contexto de Guerra Fria, das duas, o mundo dividido em dois grandes blocos, sim, né? Os países socialistas, por detrás da cortina de ferro, liderados pela União Soviética, naquilo que eles chamaram de Pacto de Varsóvia, e o outro grande bloco, o bloco das nações do Atlântico Norte, o mundo do europeu desenvolvido, mais os Estados Unidos, ok? Outra coisa era isso, um mundo com uma profunda dor e uma profunda chaga ainda deixada pelo ódio do pós-guerra, com muita miséria, com muita fome, com uma devastação já moral em curso, espiritual em curso, severa. E o Concílio Vaticano vem aí. Como é que nós vamos levar a redenção a esse mundo? Dá para entender, Eric? Quer dizer, a grande pergunta que o Concílio quer responder. Como fazer a redenção chegar a esse mundo? Aí alguém vai me dizer assim, desculpa, mas eu estou inflamado, Eric. Não, vai lá. Alguém vai me dizer assim, mas como? Não precisa se perguntar como levar a redenção a esse mundo. É joelho no chão e penitência? Claro que sim. E a vida dos santos, e sempre foi isso.
Mas o que a igreja estava falando como mãe e mestra que é como ser mãe e mestra da humanidade neste momento. Como vamos fazer? De uma forma muito simples e muito objetiva. E aí outra coisa é o que dizem que o Concílio Vaticano diz, e o erro está todo aqui. Eric, eu fiz teologia, e fiz uma teologia lamentável, onde eu estudei, que tive que correr atrás. Porque uma grande parte, e uma enorme parte daquilo que se ensinou, não era o que a igreja ensina. E sempre se usava o rótulo, o Concílio Vaticano II disse. E aí um dia eu perguntei, o senhor pode me mostrar onde é que está no Concílio Vaticano II? Onde é que está nos documentos do Concílio Vaticano II isso que o senhor está dizendo? E qual foi, obviamente, qual foi a conclusão? Não estava lá. Não estava lá. E fora os grandes resgates que o Concílio fez, não? Nesse ponto, da tradição. Muitas pessoas também, de maneira correta, que entendem um pouco mais essa discussão, essa distorção relacionada ao Concílio Vaticano II, admitem e apontam esses resgates, né, que o Concílio Vaticano II fez. O senhor poderia dar alguns exemplos para a gente? Claro. Eric, a primeira verdade que nós temos que trazer aqui é que o Concílio buscou resgatar as raízes da Igreja. Certo. Num certo sentido, os primeiros séculos. Principalmente os 3 primeiros séculos. Podemos dizer, sem medo de errar, que não há dúvida alguma que, sob um certo ponto de vista do testemunho da fecundidade espiritual, o século II da Igreja foi vulcânico. Foi vulcânico, está tudo lá. E depois foi sendo desdobrado. O século I foi o começo do começo. Um intervalo de tempo muito pequeno. Com a morte de São João, no fim do século I, basicamente, nós temos o quê? O término da chamada Era Apostólica, a Era dos Santos Apóstolos. Não vai voltar. Essa segunda geração é belíssima. São Justino Mártir, São Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, que provavelmente viu Jesus com os próprios olhos quando era criança. Que maravilha. Esteve em Jerusalém, viu Jesus com os próprios olhos. Esteve em Jerusalém não por ser cristão, porque ainda não existia, ok? Mas se acredita que pela família, por negócios da família, esteve e tenha se encontrado com Jesus. Ponto. O século II foi de uma riqueza extraordinária. Santo Irineu de Lyon, logo na sequência, e aí, quer dizer, um tesouro. Os discípulos de São João, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, o próprio Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo. Então, o Vaticano II resgatou, Eric, primeiro, a catequese mistagógica em cima dos mistérios. São Cirilo de Alexandria. São Cirilo de Alexandria, né? Então, a catequese mistagógica. A catequese a partir dos mistérios. Os mistérios da fé, o mistério da encarnação, o mistério da redenção, as próprias parábolas, as grandes parábolas do Evangelho. Segundo, o Vaticano II vai resgatar, não podemos dizer que não, uma fome e um desejo de se aprofundar nas Escrituras e dos estudos bíblicos de uma forma belíssima, belíssima, que já havia começado com Pio XII, não? Na Divino Aflante Espírito. O incentivo a um novo impulso nos estudos das Escrituras. A Bíblia não é só a Bíblia, nem existe. A Escritura não é o nosso único alicerce de fé. Ela não esgota a palavra de Deus. A palavra de Deus está na tradição e no magistério, tanto quanto está nas Escrituras. O tripé, né? O tripé, mas foi fundamental. Uma outra coisa que você poderia concordar comigo e até acrescenta, Eric, se assim achar o necessário, a renovação litúrgica, que era importante também. Veja, a belíssima e grandiosa liturgia de São Pio V, ninguém tem dúvida da sua beleza, mas que em algum momento também caiu, num certo sentido, num formalismo, não por culpa da liturgia, mas de como se viveu exterior, e que talvez naquele determinado momento uma nova evangelização exigia, sim, um novo ordo misse, em vernáculo, embora já a reforma de João 23 já permitia isso, não? Isso é quase que uma inocência pensar, né, Padre Wander, que alguns tipos de exageros e abusos que acontecem na liturgia atualmente, é quase que uma inocência pensar que só existe na nossa geração
Isso aconteceu também em outras gerações e, portanto, antes do Concílio Vaticano II, infelizmente, também acontecia abuso litúrgico. Sem dúvida. Eric, coisas graves. Eu acho que assim, a coesão que a liturgia de Pio V deu, a liturgia da igreja, foi positiva? Foi. Porque assim, quando foi proclamado o rito de São Pio V, a coisa estava numa bagunça sem fim. Você ia em 10 paróquias distintas e via 10 liturgias distintas. Tá tudo bem. Foi um up, vou usar um termo um pouco moderno, de qualidade, de unidade foi. Sem dúvida. Mas já na reta final, no momento do Concílio Vaticano II, a própria maneira como se celebrava a liturgia de São Pio V já estava desgastada em muitos lugares. Isso se pode comprovar. Está na cara, é claro, é óbvio isso. Às vezes, meramente de forma exterior ritualística, desculpe, chutada. E o senhor bem disse, a culpa não era do rito antigo, que é Não, santo e belo, belo. e nem a culpa é do rito novo, que também é santo. Não, é isso. É isso, quer dizer, aí depois a pessoa pega alguns erros, alguns escabros que acontecem na liturgia de Paulo VI, a culpa é na liturgia de Paulo VI. Mas me pegue o missal e me vá nas rubricas e me mostre um único lugar onde as rubricas autorizam a fazer aquilo que está sendo feito. Mas, obviamente, não vão encontrar, né? Não tem A como. questão está aqui, é um pouco aquilo que eu aprendia de um sacerdote muito querido. Faz o que está em vermelho e reza o que está em preto. Ponto final. Ponto. Resolveu, Eric. Mas quem faz isso? Pois é. Ele dizia exatamente com essas palavras. Faz o que está em vermelho e lê o que está em preto. Claro que não é isso. É põe amor, põe fé, põe piedade, põe calor, derrama o coração ali. Agora, querer atribuir ao Concílio Vaticano II uma série de bagunças a posteriori é de uma forçosidade, de uma injustiça, é de uma falta de clareza e de honestidade diante da realidade que dói.